Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para a gente juntos estudarmos o texto chamado Lucros e Perdas, escrito pela irmã Gladys Seitz para o Manancial. O Manancial, ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e é um devocional diário baseado em textos da Bíblia, que é a palavra de Deus, que tem o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então a irmã escreveu esse texto, Lucros e Perdas, e eu não ajudei em nada. Na verdade, não ajudei numa linha. Então o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Na verdade, a mensagem é bastante curta, mas ela é muito preciosa, muito preciosa. Mas o texto bíblico também é bastante curtinho, então os irmãos não vão assim investir tanto tempo hoje no nosso devocional, mas eu tenho certeza que aproveitarão da mesma forma, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre a importância de darmos valor àquilo que realmente tem valor. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, de fazermos esse devocional, que nós possamos compreender a importância de dar o devido valor para aquelas coisas que o Senhor valoriza, que isso sejam as coisas que conduzam as nossas vidas. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto está em Filipenses 3, versículos 7 a 9. E diz assim, ó. O apóstolo Paulo, o irmão Paulo falando, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Amém? Bom, o texto chama-se Lucros e Perdas. O versículo escolhido é o 7, que diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E ela conta aqui uma situação breve, né? De um homem que estava numa sessão de psicoterapia, ou num grupo terapêutico, né? E este homem tinha 65 anos. Ele foi um advogado de sucesso, morou em bairro nobre, junto do mar. Então ele foi uma pessoa bastante influente, né? E agora ele já não tinha mais nada por causa das drogas, acabou envolvendo com droga, perdeu tudo que tinha. E estava ali naquele grupo terapêutico com outras pessoas, né? Quando a psicoterapeuta propôs que o grupo, né, refletisse e fizesse uma imagem mental do que queriam realizar em suas vidas, né? Então, a proposta era o seguinte, olha só. O que vocês hoje gostariam de fazer da sua vida, né? Já estão livres das drogas, não estão mais se drogando, agora são pessoas que podem resgatar muita coisa. O que você faria, o que você gostaria de fazer da sua vida hoje, né? Se fosse possível voltar atrás, né? Aí, este homem, né? Esse advogado, agora já que não estava mais trabalhando, né? Ele fala assim, eu quero voltar a ser avô. Por quê? Porque ele perdeu tudo por causa das drogas. E ele pensou o quê? Que ele se via mentalmente jogando videogame com o neto dele. Então ele realmente agora, ele deu prioridade ao que tinha prioridade. Ele perdeu tudo por causa das drogas, mas agora ele reconhece que o mais importante é o relacionamento com a família. E o mais importante é o amor. Olha só, né? Às vezes a gente precisa passar
por determinadas situações para compreender aquilo que o Senhor vem nos falando todo o tempo, né? O mais importante é o amor. Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele não tinha conhecido Jesus Cristo, ele achava que ele estava com a bola toda, né? Que tinha tudo. E realmente ele era o bambambam mesmo. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era um israelita convicto. Ele foi doutrinado aos pés de Gamaliel, que era um cara top da época, o mestre dos mestres lá. Olha, não era qualquer um que podia ser doutrinado por ele. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha reconhecimento, ele era conhecedor e praticante da lei e ele se julgava irrepreensível. Aí o que aconteceu? Quando no caminho do Damasco ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, aí ele viu, ele descobriu que estava perdendo tudo, né? Por desconhecer o amor de Deus. Ele achava que estava fazendo certo, mas ele só descobriu o amor de Deus quando ele foi revelado em Jesus Cristo. Ele descobriu a salvação por meio da fé, né? O Senhor chamou ele pelo nome. Saulo, Saulo, tá me perseguindo por quê, homem? Né? Aí ele foi impactado e ele reconheceu que os valores que ele tinha antigamente não eram os valores que ele deveria dar prioridade. Que a prioridade da agora para frente era Jesus Cristo. Aí o Paulo pegou, abandonou toda aquela vida que ele tinha, de fama, de dinheiro, abandonou a arrogância e se revestiu totalmente de humildade. Aí o que ele escreveu? Que ele considerava tudo aquilo como perda. Para ele aquilo não tinha mais nenhum interesse. Por quê? Porque ele comparava toda aquela fama, aquele dinheiro, aquele prestígio com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Olha, não é pouca coisa não, viu, irmãos? É que a gente não tem nem noção do prestígio que o irmão Paulo tinha naquela época, entre os israelitas. A gente não tem nem noção, mas era muita coisa. Então, irmãos, às vezes a gente se apega a coisas, a valores deste mundo. A gente não quer abrir mão, né? A gente troca aquilo que é importante, o que é prioridade, por coisas que nos enganam, que nos viciam, que nos anestesiam e acabam fazendo com que a gente abra a mão daquilo que é certo, muitas vezes, porque a nossa consciência fica embotada, né? Não percebe os caminhos tortuosos que estamos caminhando, né? É hora da gente, ó, pôr o globinho aqui para pensar, cabeça para pensar, para refletir, para verificar o que a gente tem feito. Qual que é o verdadeiro lucro da nossa vida? O verdadeiro lucro está em viver de acordo com Jesus. Por quê? Porque Jesus, como está lá em João 14,6, que é um versículo que todo mundo sabe, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ó, irmãos, só a nossa mensagem é tão singela, ela é tão curtinha, ela é tão rápida. Você deveria compartilhar para que as pessoas soubessem que o que tem prioridade nessa vida é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Lucro de verdade é viver a vida com Jesus. Você possa compartilhar essa mensagem com aqueles que não conhecem a Cristo e possa compartilhar com aqueles que conhecem, para que eles possam compartilhar com os que não conhecem, tá bom? Que é o evangelho sendo pregado, irmãos. Bem, agora eu vou terminar dizendo que o abraço, ó, é o encontro de dois corações, mas não dá certo em reunião de porco-espinho. No entanto, para nós que sabemos o que é lucro para a nossa vida, o abraço sempre dará certo. Quero que você se lembre também do que está escrito no Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço, né? Com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.